Olá, eu sou o Caio Oliveira, analista jurídico das empresas Brasal, e esse é mais um SMJ. Eu vou pegar um gancho no último episódio do SMJ, em que o Dr. Rafael trouxe aspectos do inventário e sugeriu falarmos sobre isso. O Dr. Rafael encerrou a sua fala trazendo questões sobre os bens valoráveis e os bens não valoráveis, e a importância desses bens constarem no testamento do decujus. Como recordar é viver, eu vou trazer um tema que já foi assunto do nosso antigo quadro Papos Legais, que é a herança digital. Uma realidade no Brasil há muitos anos, mas que ainda carece de aprimoramento e explicações. Para o brasileiro, pensar na perspectiva da própria morte ou na perda de um familiar é uma coisa que incomoda, mas existem assuntos um pouco delicados, um pouco mais sensíveis, que precisam ser tratados para evitar dores de cabeça lá no futuro. De forma bem básica, eu posso dizer que a herança é todo patrimônio deixado pelo decujus para seus herdeiros, por lei ou por testamento. Esse patrimônio pode ser valorável ou não valorável. Essa parte ela é bem autoexplicativa. Os bens valoráveis, como o próprio nome já diz, tudo aquilo que é dotado de valor econômico. Enquanto que os bens não valoráveis são aqueles que não podem ser mensurados. Por exemplo, o direito à personalidade, a inviolabilidade, direitos inerentes à pessoa humana. No caso da herança digital, falamos de dados, de um conjunto de dados gerados pelo meio virtual, eletrônico. Por exemplo, perfis em plataformas, contas e carteiras monetizadas, arquivos em nuvens e assim por diante. Nesse aspecto, nós estamos falando de bens valoráveis, economicamente, valor e tudo mais, e de questões de aspecto emocional, sentimental, fotos, vídeos, textos, a memória do decujus em suas redes sociais, por exemplo. Ok, e como ficam as questões da regulamentação desses bens digitais hoje em dia? Pouco mudou da nossa conversa de 2019 para cá. A LGPD, uma lei do ponto de vista jurídico recente, chegou nem a tratar sobre o assunto, e o que nós temos ainda são análise caso a caso dos juízes, que tem servido de embasamento para os casos futuros. Já foram apresentados 4 projetos de leis que buscam alterar o Código Civil de 2002, mas seguem em tramitação. Também esses projetos estão longe de serem perfeitos, porque os textos são bem vagos, eles não tratam de verdade sobre os bens não valoráveis, apenas reconhecem a existência deles. O único que ainda trata um pouquinho mais, PL 1689 de 2021, de uma deputada mineira, que reconhece os direitos autorais, os dados pessoais e as publicações como sendo bens possíveis de transmissão direta para os herdeiros, o que também é uma preocupação, né? Seguimos no mundo confuso e vago do tema, e o mais comum tem sido que cada plataforma defina o que fazer com esses bens internamente. Diante de tudo isso, a recomendação é configurar a sua plataforma para fazer essa transmissão dos seus dados digitais, pessoais, não valoráveis. E no caso de dúvidas, o campo de ajuda da plataforma. No caso de dúvida mais complexa, a ajuda de um advogado. E é isso. Esse foi mais um SMJ. O jurídico está sempre de portas abertas para atendê-los. Obrigado.